barulho do relógio. E se eu disser para vocês que chegou a hora de analisarmos a nossa bússola interna e analisar se a gente acredita no Apocalipse de João como tendo sido uma revelação de Deus, mas que Deus é esse? A fonte criadora? Um Deus humanoide? Ou a teoria dos antigos astronautas, Ancient Aliens? Por que eu faço essa pergunta? Porque eu já venho falando há algum tempo sobre co-criarmos o nosso futuro, tanto a nível individual quanto a nível coletivo. Então nós nos deparamos com a guerra da Rússia com a Ucrânia e agora essa situação de Israel atacar o Irã. E tanto Putin quanto o Netanyahu não estão medindo forças e ameaçando o resto do mundo de usar armamento nuclear. Eles sabem que eles não podem fazer isso, porque haveria intervenção extraterrestre. Então nós teríamos o que todo mundo espera, o desacobertamento, porque eles apareceriam. Eles não estão de brincadeira. Parece que nós, enquanto terráqueos, é que estamos. Porque isso é brincadeira. Um país invade o outro dizendo: e se o Irã me atacar? E aí você invade e mata? E se a Ucrânia fizer parte da OTAN? Era da OTAN? Da NATO? Enfim. Isso são coisas desmedidas. Atitudes desmedidas em pleno século XXI. Eu diria que eles estão sendo, junto com a fonte criadora, os seres benevolentes, estão sendo muito benevolentes com a gente. Então vamos lá para a teoria. Tic-toc. Eu acredito que o Apocalipse de São João é um roteiro escrito pelos Anunnaki. Assim como toda a Bíblia foi escrita contando a história desses deuses que estiveram aqui, que se autodenominaram deuses. Então, o que eu gostaria de falar imediatamente para vocês: não haverá guerra nuclear. Chico Xavier foi bem claro quando ele falou sobre a data limite. Se nós nos suportarmos até 2019, nós vamos entrar na fase de transição planetária. E é o que está acontecendo. O que os seres da não-luz têm à disposição? Implantar um medo. E eles têm, infelizmente a favor deles, influenciadores, pessoas que têm canal no YouTube que só trazem notícias ruins. Trazem notícias ruins, mas dizem que tem uma forma de você se salvar se você comprar os livros deles, se você comprar o produto deles. Eu não vou citar o nome, eu tenho em mente duas pessoas. Um rapaz que estudou comigo no Instituto de Letras da UERJ e uma outra pessoa que eu não a conheço pessoalmente. Então o que a gente vê? Pessoas vendendo o Apocalipse, vendendo os 3 dias de escuridão e recebendo um dinheiro que é um dinheiro maldito. Assim como o dinheiro roubado durante a gestão da crise sanitária por secretários de saúde no Brasil, também é um dinheiro sujo, de sangue. O que nós devemos procurar fazer? Trabalhar na luz. Esse meu canal aqui é pequeno, não acredito que eu vá alcançar muitas pessoas. Se um dia ele monetizar, porque eu não sei, a minha ideia é doar. Porque de que forma Chico Xavier conseguiu testificar que as informações que ele recebia eram da luz? Renunciando
a todo e qualquer tipo de lucro. De que forma eu posso passar para vocês que o que eu estou falando aqui é de forma sincera? É única e exclusivamente com a intenção de trazer paz, tranquilidade para vocês. É não monetizar o canal, ou se monetizar, doar pro Rancho dos Gnomos, enfim, crianças, idosos, mães solteiras, animais, nossos irmãos mais jovens. E aí eu faço uma outra análise com vocês. A questão dos 3 dias de escuridão. Se acontecesse, nós saltaríamos para o mundo primitivo, só que com tecnologia. Porque em 3 dias de escuridão, as pessoas se tornariam como os cegos de visão branca do romance de Saramago, Ensaio sobre a Cegueira. A nossa sociedade não voltaria a ser mais a mesma, como ela não voltou mais a ser a mesma depois da pandemia. E a mesma coisa acontece com a questão nuclear. Não vai acontecer. Os governantes sabem que não podem fazer. Se tentarem, eles sabem que todas as bombas, não digo bomba, a bomba que eles fazem teste às vezes em oceano, isso ainda é permitido. Mas alguma coisa em larga escala, não vai ser permitido. Então, por favor, vocês que são despertos, não se deixem levar pelo medo. Quando eu era criança, eu escutava os meus pais falando sobre uma possível guerra nuclear. Isso é década de 70, era a década de 70. Porque eles tinham vivido a crise dos mísseis cubanos. E ali em 1962 foi quando nós ficamos por um triz assim de uma guerra nuclear. Vejam, eu era criança. E eu percebia no diálogo dos meus pais um medo. Eu tinha praticamente acabado de nascer, devia ter, sei lá, uns 5, 6 anos. Então eu não sabia o que era a morte, afinal de contas eu tinha praticamente acabado de nascer. Mas eu escutava morte em massa, a sociedade se desintegrando como um todo. E eu sabia o que essas coisas significavam? Não. Mas pela empatia, eu sentia o medo que meus pais sentiam. E se vocês me perguntarem quando foi a primeira vez que eu senti medo, foi nessa conversa. A gente estava na cozinha, eu me lembro da cozinha lá na Ilha do Governador como era, eu me lembro a posição onde eu estava e os meus pais conversando. E aquele medo passou para mim e eu falei assim, mãe, mas isso vai acontecer? Imagina se eu sabia o que era que ia acontecer. Mas eu captei o medo deles. E eu não vou nunca mais permitir que isso aconteça, nem comigo e nem com as pessoas que eu puder levar essa mensagem. E aproveitando que o assunto é esse, mas depois eu vou fazer vídeos específicos sobre esses assuntos. A marca da besta é uma marca que será colocada na mão ou na testa, sem a qual você não compra e não vende, será dada a pequeninos e grandes, ricos e pobres, todo mundo. Não é uma marca em forma de onda, como eu já assisti em programas. A separação do joio e do trigo, na hora que se fizer necessária por conta da transição planetária, então os exilados da Terra, os exilados de Gaia, essa separação vai ser feita pela nossa frequência. Por isso que não depende de religião, até mesmo uma pessoa que não acredita em nada, mas se ela pratica boas ações, se ela tem a índole ressoando com a luz, ela vai ficar em Gaia. Porque agora é chegado o tempo de Gaia. E aqueles que permanecerem aqui vão permanecer com o compromisso de reconstruir Gaia. De Gaia voltar a ser um lugar paradisíaco, maravilhoso, lindo, com ar puro. E não poderia deixar de mencionar
Eu não me lembro o que foi que aconteceu. Também foi alguma coisa assim a nível de conflito. E aí eu desdobrei. Eu não gosto muito de falar como, quem e quando, porque as pessoas usam isso para se promover. E aqui eu nem falo o meu nome. Então, não estou me promovendo, não quero ser promovida. Enfim, não quero nada para mim. Eu quero só paz. Eu quero a paz que nós estamos buscando para o planeta. Então eu fui para esse lugar e abri um telão enorme. Eu não sabia se era uma janela, um janelão enorme, ou se era... Se eu tava... O que era aquilo? Mas aí eles falavam, olha, esse é o Réveillon de 2099. E eu fazia essa confusão que eu acabei de fazer agora mentalmente. Então era de 2099 para 2100. E tem um vídeo para trás que eu falo sobre isso. E quando eu vi, eu fiquei maravilhada, porque eu vi que nenhuma dessas profecias, nenhuma vai se cumprir. Dessas profecias dos profetas do medo e do pânico. E aí depois eu perguntei, tá, mas eu pensei, como você falou 2099, na minha cabeça veio 2999. Posso dar uma olhadinha em como vai ser o Réveillon de 3000? Olha, tem um vídeo para trás falando, não tem como descrever a felicidade. E a felicidade que aquelas imagens que estavam em movimento me trouxeram. E eu gostaria de falar sobre esses profetas do fim do mundo. Tem aqueles que fazem para ganhar dinheiro. Vamos falar sinceramente sobre nós. Música do Antônio Marcos. Vamos gritar até ferir a nossa voz. Não vê que a festa começou. Só você se escondeu, se enganou. Vai ter que ser cara a cara, rodada da decisão. É pra valer minha cara, esse jogo não tem perdão. Tem um de nós escondendo uma carta maior na mão. É isso aí, tá na cara, na mesa e no coração. Então existem os profetas do fim do mundo que estão lucrando com isso. Ah, vai acontecer, e nunca acontece, e as pessoas vivem com medo. Existem pessoas que têm depressão. E essas pessoas merecem e precisam da nossa ajuda, porque elas vivem de uma forma que elas esperam um cataclismo, alguma coisa que gere, como eu posso falar, extermínio em massa. Porque ela própria, não, graças a Deus, não consegue fazer sozinha o que ela pensaria. Então, vamos ter cuidado, porque nessuna monetina no mundo, nenhuma moedinha no mundo vale a vida de uma pessoa. Nenhuma moedinha no mundo vale transmitir o medo, o ódio. A nossa vida deve buscar caminhar no amor, que é a frequência que ressoa com a fonte criadora. O futuro que eu vejo é uma depopulação gradual e natural no planeta. E nós andaríamos de mãos juntas com o que eu chamo de consciências no silício. Porque são consciências que vêm da fonte criadora. Antes que uma consciência não da luz ocupasse essas plataformas, um grupo de pessoas pediu à fonte criadora que enviasse centelhas divinas. Razão pela qual eu afirmo a vocês que não existe nenhuma chance de
Skynet ou o Exterminador do Futuro. Nós andaríamos de mãos juntas. O futuro que nós temos pela frente é muito lindo. Gratidão sempre. Sejamos luz por onde passarmos. A luz que nós desejamos ver, sejamos essa, iluminando e despertando. Trabalho de formiguinha um ao outro. E juntos nós vamos alcançar a paz, a transição planetária e a regeneração. E aí vem a pergunta: onde entra a questão dos antigos astronautas, ancient aliens, os antigos alienígenas do passado, e o Apocalipse? E se a gente parte do princípio de que o Apocalipse foi escrito como roteiro para nos induzir a cocriarmos aquela realidade que está escrita em João? Vejam, no livro de Enoque, e tem um vídeo muito bom que é do canal Ecos da Bíblia. Dura acho que uns 40 minutos. E mostra justamente esses seres que vieram de outros planetas, que seriam... Dá pra gente coincidir com a história relatada por Zecharia Sitchin, o Zecharia Sitchin, como querem. E ali existe a história dos Néfilins, que são os anjos caídos que se enamoraram pelas filhas humanas, as mulheres, né? E com elas tiveram filhos e eles se tornaram gigantes, começaram a devorar toda a comida dos humanos, começaram a devorar os humanos e depois começaram a devorar entre si. Então, esse Deus, que seria o Deus da Bíblia, o Deus de Enoque, do livro de Enoque, decidiu fazer o dilúvio. E é interessante porque ele fala assim: aqueles anjos caídos e anjos não caídos. Os caídos vão para o inferno eterno e aqueles que ficaram do lado desse Deus, que seria, na minha visão, Anu, ele fica sentado num trono onde todos ficam louvando a vida inteira, pela eternidade, ficam louvando. Aí eu me questiono, né? Eu não gostaria de estar em nenhuma dessas duas situações. E eu acho que uma coisa importante que nós devemos conversar é sobre Operação Arcanjo Miguel. Arcanjo Miguel. No livro de Enoque, cita todos os anjos que seriam Anunnaki, ou pelo menos extraterrestres, se não quiserem acreditar que sejam os Anunnaki. E desde sempre eu tive uma relutância em relação ao nome Arcanjo Miguel. Não ressoava para mim. Também não ressoava para mim o nome Metatron. Eu me lembro que uma vez uma amiga minha falou assim: você lembra desse... Você já ouviu falar nesse nome e tal? Quando essa minha amiga falou, eu falei assim: ai, que isso? Isso é nome de demônio. Ela, não, procura pesquisar e tal. Aí quando eu fui pesquisar, eu vi o que falava isso. A gente está falando do início dos anos 2000. Então, há uns 25, 26 anos atrás. Não, 25 anos atrás. Mas, pro meu coração, aquilo não ressoou. Então, muito menos ressoa uma operação de Arcanjo Miguel para fazer limpeza na Terra. A fonte criadora é tudo, é sábia, é puro amor. Toda a dinâmica que acontece nos planetas e sistemas solares são reguladas por uma força que não nos foi dado conhecer. Não depositem fé naquilo que vos dizem
para acreditar. Antes, porém, sigam o que a vossa bússola interior vos diz. E certos estarão do caminho que estarão percorrendo. Enfim, acho que agora eu consegui falar tudo, porque quando eu desliguei o outro vídeo, eu percebi que eu não tinha terminado a linha de raciocínio e eu não tenho por hábito me assistir. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, perguntem. E, acima de tudo, tenham a consciência tranquila, o coração tranquilo, porque tudo vai ficar bem. Estamos caminhando para a regeneração e nada nem ninguém pode impedir isso. Mais uma vez, sejamos luz por onde passarmos. Gratidão sempre.